Oi, pessoal. Dando continuidade aos conteúdos da nossa disciplina, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sequências didáticas. Bom, e antes da gente falar da sequência didática especificamente, é muito importante a gente falar sobre a prática educativa, né? Porque se quando a gente observa a literatura, que lê, que estuda, a gente entende que a sequência didática ela é uma sequência de atividades que é uma proposta de melhorar a nossa prática educativa. Então, a gente não pode falar dessa sequência sem antes falar dessa prática educativa. E aí, o que é essa prática educativa? São as nossas ações enquanto docentes, é o nosso conjunto de ações. Que para a gente ser mais competente na nossa profissão, a gente entende que o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem, são as principais variáveis, digamos assim, que dominam esse processo da prática. É o que direciona o nosso fazer aula. Então, a nossa experiência, a experiência dos nossos colegas, o conhecimento amplo que a gente tem, seja a partir dos conteúdos que a gente sabe, seja conteúdos de pesquisa ou de outras experiências, então tudo isso faz parte da nossa prática. E a nossa melhoria profissional, né, esse evoluir essa prática, ela se dá a partir do quê? Da nossa análise enquanto profissionais, enquanto essa prática. Como é que a gente pode pensar em ser melhor? Como é que a gente pode pensar em ser melhores nas nossas ações pedagógicas? E aí essa análise que a gente faz, ela não pode ser uma análise subjetiva. Ela tem que ser uma análise racional, ela tem que ser uma análise fundamentada, ela tem que ser uma análise baseada em critérios, né? Então eu trouxe esse gráfico aqui, essa figura, que diz para a gente entender o que se baseia, né? O que se configura a nossa prática educativa. E a Isabala, no livro dele, ele diz que, e aí é um conceito muito correto, ele diz que que a prática ela é muito complexa para ser definida de forma muito simples. E também não é muito fácil reconhecer todos os fatores que influenciam a nossa prática. O nosso fazer docência, o nosso fazer pedagógico, ele é muito amplo e ao mesmo tempo muito cheio de subjetividades. Mas a gente tem dentro da nossa estrutura algumas variáveis que são dominantes, né? Já falei de algumas, de duas basicamente, que é o nosso conhecimento e a nossa experiência, mas isso por si só não define a nossa prática, isso por si só não define o nosso fazer docente. Então, o que se leva em conta nessa prática? Os fazeres institucionais, os parâmetros, né, institucionais, que é o relacionado às instituições onde a gente dá aula, né, os regimentos que a gente segue, os parâmetros organizacionais, que são também de acordo com as leis, as organizações dessas leis, dos regimentos que nós seguimos, as tradições metodológicas, então a gente tem aí uma série de metodologias que podem ser utilizadas, mas né, a gente necessita estabelecer critérios, estabelecer determinadas metodologias. As possibilidades reais que a gente tem de realizar determinadas metodologias ou de adequar conteúdos ou de realizar determinadas atividades, os meios de acesso para que essa prática educativa ocorra. Então, será que a gente dispõe só do livro? Será que a gente dispõe de outros meios tecnológicos para fazer parte da nossa prática educativa? E aí a gente também tem a questão da infraestrutura, tanto da escola como infraestrutura da sala de aula, suporte aos alunos e, obviamente, a formação, né? Então, a gente, enquanto docente, a gente está em constante formação. E é para melhorar essa nossa formação que a gente pensa essa prática educativa, esse nosso fazer docência, enquanto
pensar nele enquanto reflexivo, né? O que eu realmente posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para de fato atingir os meus alunos. Mas a gente também tem que entender que essa prática é um processo muito fluido enquanto docência, né? E aí, nesse sentido, é muito difícil a gente fazer uma limitação ou com determinados parâmetros, dizer que essa prática ela está relacionada a pontos específicos. Na verdade, ela é muito complexa e nela, né, tem muitos fatores, ideias, valores, os hábitos pedagógicos. Então, não adianta a gente pensar numa resolução simples para problemas mais complexos. A gente tem que partir da nossa prática com um processo realmente reflexivo. E aí, essa prática educativa, enquanto processo reflexivo, o que a gente precisa racionalizar, né? A gente precisa entender que ela está numa perspectiva de enxergar a sala de aula como um ambiente organizado dentro de um espaço limitado, né? Mas que tem uma organização social, que a gente percebe relações interativas, né? As nossas relações com os alunos, as relações dos alunos entre si, que isso se dá numa distribuição de tempo, a gente tem um tempo limitado, seja para a nossa aula, seja para a carga horária total da disciplina. E nisso também, nesse espaço, a gente usa determinados recursos didáticos, então numa aula você pode usar um vídeo, noutra aula você já usa outro tipo de recurso. E aí, nesse conjunto, todos os processos educativos, eles estão totalmente integrados. Então, fazem parte de toda essa estrutura complexa. E aí, portanto, a gente deve ver essa prática como reflexiva, mas não limitada ao contexto da sala de aula. E aí a gente eu coloquei esse gráfico, né, onde a prática educativa ela é reflexiva, mas essa reflexão ela também traz o planejamento e a avaliação como partes fundamentais desse processo de ensino e aprendizagem. E não dá para separar a nossa ação docente, o nosso fazer docência, do planejamento e da avaliação. A gente não pode chegar numa sala de aula sem planejar, a gente não pode chegar sem pensar, sem refletir o que vai fazer naquela aula, o que vai ser discutido. Então, tudo tem que ser planejado antes, né? E depois desse planejamento, como é que eu sei que esse meu planejamento deu certo? Como é que eu sei que aquilo que eu fiz realmente foi adequado? A avaliação é que vai me dizer isso, né? E aí a gente, quando parte dessa visão, dessa prática educativa reflexiva, totalmente relacionada ao planejamento, que é a aplicação e a avaliação, é preciso que se tenha uma unidade representativa para todo esse processo. Então, se a gente fosse colocar qual é o termo que mais reflete a prática educativa, que mede, na verdade, né? E a Zabala, ele estabelece uma unidade, né, como se fosse um medidor para essa prática educativa. E ele estabelece a atividade ou tarefa, que é o que mais a gente faz no nosso fazer docente, né? Então, ele estabelece a atividade ou a tarefa como a unidade mais representativa desses processos de ensino-aprendizagem e que dentro dessa unidade, né, que é a atividade ou a tarefa, tem todas as variáveis que a gente acabou de citar, que influenciam nesse processo. Então, ela é a variável mais representativa para isso. E aí, ele define atividade ou tarefa dessa forma, como unidade básica do processo de ensino-aprendizagem, cujas variáveis apresentam estabilidade e diferenciação, determinadas relações interativas, professor-alunos, alunos-alunos, uma organização grupal, determinados conteúdos de aprendizagem, certos recursos didáticos, uma distribuição do tempo e espaço, um critério avaliador, tudo isso em torno de determinadas intenções educacionais mais ou menos explícitas. Ou seja, né, a atividade ela contempla todas essas variáveis que influenciam no nosso fazer docente e é, digamos que, o medidor
desse processo nos ajuda, né, a medir esse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que ela é considerada pelo autor como uma unidade básica, né, para essa medição. E aí são vários os exemplos de atividade que a gente pode ter, desde uma exposição, debate, leitura, pesquisa, os exercícios que a gente passa. Então, tudo isso faz parte do nosso fazer docente. E cada uma tem suas posições educativas diferentes, porque elas têm objetivos diferentes. Então, cada atividade que a gente passa, ela tem um objetivo, né? Seja para aprofundar o conhecimento, seja para fazer um treinamento, seja para uma memorização, né? Mas elas têm esses objetivos. E aí a gente entra nesse ponto que está aqui, que essas atividades, elas fornecem uma análise do estilo pedagógico docente, mas possuem valores diferentes em comparação umas com as outras. A relação entre elas determina o tipo e as características do ensino. Ou seja, se um professor ele tem um viés mais tradicional, então as atividades dele que ele vai passar vai ser nesse mesmo viés mais tradicionalista. Se ele está incorporando metodologias ativas, então as atividades que ele vai passar vão dizer exatamente isso. Então, por isso que o autor fala que essas atividades dão essa análise, né, do estilo pedagógico docente. E aqui a gente tem um exemplo, né? A forma como as sequências de atividades ocorrem, né? Elas determinam as características dessa prática educativa. E aí, por exemplo, no modelo de sequência tradicional, que é o que a gente tem aqui, mais ou menos qual é a sequência que se estabelece? A comunicação da lição ou dos conteúdos, né? Um estudo individual, a partir do livro didático. Então, se a aula foi sobre ligações químicas, estudar o capítulo 10 do livro que tem o conteúdo de ligações químicas. A gente vai ter repetições do conteúdo aprendido, seja através de listas de exercícios, seja através de exercícios de memorização e uma avaliação que aí vai ser atribuído uma nota, né? E aí, gente, é muito importante a gente pensar que a gente não está falando do modelo tradicional como um modelo errado, mas a gente tem que pensar que para determinados momentos é necessário que a gente adote estratégias diferentes. Então, aqui eu não quero estigmatizar ou continuar com uma ideia de que o modelo tradicional ele é um modelo errado. Mas tem determinados conteúdos que se adequam mais a outros tipos de modelo. E aí, quando a gente estabelece uma sequência, é muito importante entender qual é o objetivo do professor. O que ele pensa? E, sobretudo, né, qual é o objetivo do aluno? O que ele precisa aprender? Qual é a meta que se deve chegar? Então, é muito importante a gente, quando estabelece uma sequência, adota uma sequência de atividades, que se tenha em mente. O professor ele tem que ter um objetivo claro, definido, e ele também tem que traçar um objetivo para o aluno. Bom, e aí o autor do livro, né, eu preparei essa aula a partir do livro de Zabala, e ele diz o seguinte, né, que essa sequência de atividades de ensino-aprendizagem, que são as sequências didáticas, é vista como uma unidade preferencial da análise da prática, ou seja, como é que a gente analisa a nossa prática? A partir da sequência de atividades que a gente adota, né? E ele ainda diz o seguinte, né, que as sequências didáticas, o que são? Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos. Ou seja, quando você estabelece uma sequência didática, você tem que saber exatamente o que você deseja, qual é o seu objetivo. E todas as ações que você planeja, elas são sequenciadas de forma com que você alcance esse objetivo. E esse objetivo, obviamente, tem que envolver quem? Os alunos, a aprendizagem dos alunos. Então, se é uma sequência didática de caráter experimental, de caráter investigativo,
a gente tem que pensar em como essa sequência ela vai ajudar com que os alunos desenvolvam habilidades, competências, tem que englobar conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais. Então, tudo isso vai depender o quê? Do planejamento do professor, mas, sobretudo, dos objetivos que ele estabelece. E é muito importante que os alunos estejam a par desses objetivos também. Então, essas unidades, essas sequências didáticas, né, elas são únicas, porque elas são feitas a partir de um determinado ponto de vista do professor, que tem objetivos específicos. E aí elas englobam toda a complexidade da prática docente, né? Porque também se configuram como instrumentos que influem uma prática reflexiva. Você não estabelece uma sequência didática sem refletir sobre as consequências dela. Então, você faz um planejamento, nesse seu planejamento, tem uma série de ações que são suas, que são dos alunos, implica responsabilidades. Essa sequência didática implica numa aplicação e, no final dela, implica numa avaliação. Então, todo esse conjunto, ele faz parte da prática reflexiva.